Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui nessa modalidade nova de dar aula, que é usando as redes sociais, usando a internet, mas é tudo para ver o crescimento de vocês. Então, vamos aqui fazer uma pequena revisão do conteúdo estudado e que vocês vão precisar fazer uma atividade sobre eles. E eu vou aqui ser bem sucinto para que vocês tenham uma melhor compreensão destas aulas. Então, nós estudamos em Sociologia, né, no segunda série, aí, que é a turma de vocês, nós vimos a questão do trabalho, da tecnologia e das mudanças sociais. Os conteúdos estão entre as páginas 138 a 148. Essas são as páginas que vocês vão precisar para estudar. Então, a primeira coisa que a gente viu foi a organização do trabalho no século XX, né? E também sobre a flexibilização e como que a sociedade respondeu a essa modalidade de trabalho que era na flexibilização. Nós sabemos que cada forma dessa de produzir, ela tem um porquê, ela tem uma intenção. Então, para ser bem rápido, para o vídeo não ficar longo, eu vou aqui ser bem sucinto. Olha, o trabalho durante o século XX ele se organiza seguindo alguns modelos como as práticas keynesianas, tayloristas, fordistas e toyotistas. Então vamos lá. Práticas keynesianas, que são elas? É uma intervenção na economia e nas relações de trabalho como forma de saída da crise capitalista. O sistema capitalista, ele, vez por outra, ele entra em crise por conta ou de muita produção ou de muito consumo. O consumo aumenta e a produção diminui, ou o contrário, ou a produção aumenta demais e a demanda é pequena. Então, essas práticas são utilizadas, essa prática keynesiana de John Keynes, que era para tirar o país da crise, porque, vez por outra, a gente sabe notícias de alguma crise no capitalismo, como, por exemplo, em 29, 2008, 2009, né? E com certeza virão outras. Agora, ano passado também a gente ouviu falar de crise, esses 2 últimos anos falar em crise no mundo todo. O Fordismo. O Fordismo ele é um sistema de produção em massa. Quando fala em massa é porque é um sistema de produção que produz bastante, que produz muito. Criado em 1914 por Henry Ford. A palavra de ordem aqui é a padronização, ou seja, cada pessoa ela era treinada para executar uma única tarefa. Quem já assistiu o filme de Charles Chaplin, o Tempos Modernos, você vai perceber que a função dele era apertar parafuso. Então, tudo que ele via perto dele, ele queria estar apertando. Então, a palavra de ordem no Fordismo é a padronização, ou seja, todas as pessoas, cada funcionário dentro daquele sistema, dentro da fábrica, ele iria ficar responsável por uma única função. Essa é a prática de produção do capitalismo chamada de Fordismo. O Taylorismo é um modo extremamente racional de uso de tempo e de movimento do trabalhador no chão da fábrica. O que isso quer dizer? É um sistema que ele coloca lá no sistema de produção, por exemplo, se você lembrar das aulas presenciais, quando o dono da fábrica ele coloca no sistema de produção uma esteira. Por quê? Aquele tempo que o trabalhador gastava de onde ele estava para ir pegar uma coisa em outro canto, uma peça, por exemplo, de montagem, ele perdia tempo. Então, o que o pessoal que utilizaram o Taylorismo fizeram? Eles criaram uma esteira que essa esteira traria esse produto, essa peça, até onde esse trabalhador estava. No filme que eu citei antes, do Tempos Modernos, também isso fica claro, que ele está lá o tempo todo uma esteira passando, e a gente percebe também a rapidez, o treino para o camarada ficar cada vez mais rápido naquilo que ele faz. Então, a cada momento que ele está confortável com uma velocidade de produção, essa velocidade é aumentada para que o trabalhador produza mais, para alimentar o sistema. O toyotismo é um sistema de produção que não se produz além daquilo que é pedido. O toyotismo você vai lembrar aí de alguns carros, né, conhecidos como a Hilux, como a SW4, Corolla, o Etios. Eu gosto de usar
a seguinte ilustração. Se eu vendo salgados e tenho o costume de vender 50 salgados por dia, eu não posso produzir 100 porque com certeza eu terei prejuízo. A não ser que tenha sido pedidos mais 50 salgados. Como é que eu posso produzir? Eu produzo ali, eu vendo 50 de certeza, então eu produzo uns 20 a mais porque é a probabilidade que eu possa vender além daquilo. Então nunca vai ter estoque demais e nunca eu vou ter prejuízo de superprodução. Superprodução é quando você produz mais do que o que vende. Uma outra questão é quando a introdução de máquinas, equipamentos, programas e processos, produção de mão de obra e a mão de obra qualificada e a liderança participativa. Isso aí já vem na questão da flexibilização do trabalho. Quando você coloca máquinas, quando a máquina, os equipamentos que vão sendo modernizados, os processos e programas utilizados, né, a mão de obra cada vez mais qualificada. E quando a mão de obra é cada vez mais qualificada e flexível, quando eu falo mão de obra qualificada e flexível, eu estou querendo dizer que o trabalhador ele não trabalha em uma única função. Vamos pensar aqui, numa loja ou num comércio qualquer. A pessoa ela é contratada para ser operador de caixa, mas se num dia não tem muito movimento nos caixas, nada impede ela ir ajudar a embalar, arrumar estoque, então ela exerce várias funções. Isso implica em a contratação de menos pessoas, e isso a gente chama de redução de mão de obra. Uma pessoa que faz mais de uma função é um a menos no trabalho, então você não vai precisar contratar duas pessoas, uma só já faz isso. E também a liderança participativa, a liderança distribuída por setores, ou mesmo que tenha um gerente geral, cada setor daquele tem uma pessoa que lidera. Nos caixas tem um líder, no setor de estoque tem outro líder. Então, é assim que funciona na flexibilização. Então, o Estado passa, nessa flexibilização, o Estado passa a reformular seu papel. Ou seja, o Estado, quando ele intervia em algumas questões econômicas de produção nos outros sistemas, nesse de flexibilização, o Estado passa a reformular o papel. Como é que ele faz? Ele agora, ao invés de ele ficar regulando tudo, ele passa apenas a captar recursos externos, ou seja, buscar investimentos às vezes no exterior, né, facilitando a entrada de empresas supranacionais, que é esse o nome que a gente dá, se instalarem no seu país e assim a produção e a economia do país subir. E isso a gente chama de desregulamentação do trabalho. Ou seja, o Estado ele não fica regulamentando como deve produzir, o que produzir e quando produzir. Apenas ele organiza ali a questão de direitos trabalhistas, alguns direitos trabalhistas, mas não com a força que era nos outros sistemas, onde o Estado regulava o que, como e quando produzir. Isso se dá devido à crise capitalista que se previa para o futuro, com as concorrências, oscilações econômicas e impasses técnicos. Olha, esse sistema fordista e taylorista, eles produziam aí a larga escala sem se preocupar muito se isso ia ser vendido ou não. Tanto é que vai ter um período que acontece a superprodução e trabalhadores são demitidos em massa ou tem férias coletivas, férias forçadas. Coisas bem parecidas com o que está acontecendo atualmente por conta do novo coronavírus. Nesse outro sistema, que é de flexibilização, já bem pautado no toyotismo, se prevê as possíveis crises. Então, como isso é previsto, e também surgem as concorrências. Nesses sistemas novos, surge uma concorrência todo dia. Vamos pensar aqui, nós temos uma loja física, né, instalada num lugar, e hoje ela concorre com as lojas virtuais. Que nessas lojas virtuais o camarada tem um campo de abrangência bem maior. Então, as empresas, as lojas, todas as formas econômicas e de produção, elas têm que estar pensando nisso, que ela concorre, mas não só com elas mesmas, ela concorre com, às vezes, até com o mundo todo. Então, essa questão de desregulamentação, de flexibilização, ela se dá devido à crise, as crises capitalistas que às vezes são previstas para o futuro, também as concorrências. O mercado oscila, ou seja, tem horas que está lá em cima, tem horas que está lá embaixo, e alguns impasses técnicos também que acontecem nas empresas.
Falando de um tema chamado de neoliberalismo, né, que ele surge aí no final da década de 80, no final do século 20, e já uma outra questão que entra no setor produtivo, que é a terceirização. A terceirização é como se fosse a transferência de responsabilidade de uma empresa para terceiros, né? Uma empresa, vamos pensar aqui, a escola, por exemplo, ela tem seus funcionários, os professores que são contratados do Estado, então a escola é do Estado, mas tem algumas funções exercidas aí dentro, que é dentro da escola, que é por outras empresas, como é o caso das meninas que trabalham na merenda, o Israel que trabalha na portaria, a Nani que trabalha na secretaria, eles são pagos por uma empresa contratada pelo Estado. No caso, quem é contratado pelo Estado não são esses funcionários, é a empresa que presta esse serviço e o Estado paga para elas e a empresa paga para os funcionários. Tem algumas problemáticas que podem trazer, que é a questão dos postos de emprego. Rouba alguns postos de emprego, né? Diminui o vínculo com o trabalhador. Esse sistema de terceirização que está dentro do neoliberalismo consiste em contratar empresas terceiras para fabricar produtos ou vender alguns serviços. Que fique claro que a terceirização e o neoliberalismo ele entra no Brasil a partir da década de 90, é quando a gente começa a ouvir falar nesse sistema. Espero que tenha ajudado, boa sorte e aquele recadinho de sempre. Fique em casa.